Olá, meu nome é Rudinei Dias da Cunha e eu vou apresentar para vocês nesse vídeo a história do esquadrão número 617 Dambusters da Royal Air Force. Esse esquadrão foi criado no dia 21 de março de 1943 com a missão específica de atacar algumas represas no noroeste da Alemanha. Posteriormente ele foi utilizado como unidade de bombardeio estratégico e no pós-guerra foi unidade da Força V de ataque nuclear. Também foi utilizado na Primeira e Segunda Guerras do Golfo e, mais recentemente, se tornou o primeiro esquadrão da RAF a operar o F-35 Lightning. Vamos falar então do ataque às represas. Essas represas, situadas na região siderúrgica do Ruhr, no noroeste da Alemanha, elas já tinham sido elencadas como alvos estratégicos pelo Ministério da Guerra Econômica Britânico em 1939. E o motivo principal é que o método alemão de produção de aço requeria 10 toneladas de água para cada tonelada de aço produzido. Logicamente, se os reservatórios de água fossem destruídos, isso afetaria grandemente a produção de guerra alemã. Infelizmente, não havia como atacá-las nem mesmo com torpedos, porque em frente às barragens das represas haviam sido estendidas redes antitorpedo e, de outra sorte, também a Real Força Aérea não dispunha na época de bombardeiros grandes o suficientes para transportar bombas capazes de atacar as represas. E sequer existiam tais bombas. Naquele mesmo ano, 1939, um engenheiro inglês chamado Barnes Wallis, que era um projetista de aviões na fábrica Vickers, ele estava convencido de que a Alemanha poderia ser derrotada se os meios de produção de guerra dela fossem destruídos. E ele escreveu um artigo no qual ele propunha o uso de bombas terremoto de 10 toneladas. Como eu já aludi, não havia na RAF uma nave capaz de transportar tais bombas. 3 anos depois, em 1942, ele propôs um novo tipo de bomba, de formato esférico, que tinha sido projetada de tal maneira que essa bomba, ao ser lançada sobre a superfície da água, ela iria de alguma maneira quicar sobre a superfície da mesma, evitando as redes antitorpedo que protegessem alvos de importância estratégica, como por exemplo encoraçados e evidentemente também represas. Depois de muitos meses de experimentação, ele acabou demonstrando que era possível construir uma bomba esférica que, quicando na água, ela conseguisse atingir a parede de uma represa e, após atingi-la sem haver explosão, rolasse ao longo da parede, até uma certa profundidade, onde essa bomba explodiria através de uma espoleta de pressão, acionada por pressão hidrostática. Com isso, o efeito da bomba explodindo não junto à parede da represa, mas um pouco adiante, utilizaria a pressão da água a seu favor. E com isso ele poderia construir uma bomba que tinha menor peso e que talvez fosse capaz de ser utilizada com os bombardeiros disponíveis na época. Falando assim parece muito fácil, né? Ele enfrentou grande resistência das autoridades, mas acabou convencendo-as, principalmente porque ele contou com o apoio do Marechal Sir Arthur Harris, que era o comandante do Comando de Bombardeiros da RAF. Ele mostrou um vídeo no qual se evidenciava que essa bomba realmente, aparentemente, funcionaria, né? E no início de 1943, finalmente foi dada autorização para ele construir essas bombas. Ao mesmo tempo, foi criado um esquadrão especialmente para tal missão, que acabou por receber o número 617. Nesse diagrama pode-se perceber a ideia geral do funcionamento da bomba, né? Ela seria lançada a uma certa distância da parede da represa, iria quicando sobre a água até atingir a parede, rolar até uma certa profundidade e aí explodi-la. Infelizmente havia dificuldades técnicas para a construção de uma bomba de formato esférico. Então ela acabou sendo construída de forma cilíndrica, né? E tendo recebido o nome de Upkeep. Na verdade ela parecia muito mais com uma mina marítima do que uma carga de profundidade, né, lançada para atacar submarinos, né, formato muito parecido. Ela pesava apenas 4,2 toneladas, das quais 3 toneladas eram de explosivo Torpex. Com esse peso, essa bomba podia ser perfeitamente transportada
pelos bombardeiros pesados Avro Lancaster, que haviam entrado em serviço na RAF em 1942. Então, para que essa bomba funcionasse, né, ela tinha que ser lançada desde um Lancaster após ter sido colocada em rotação. Existia um motor que, através de uma correia, transmitia essa rotação de 500 RPM ao corpo da bomba. E a ideia toda é que essa bomba, girando em sentido contrário ao movimento da aeronave, quando ela atingisse a superfície da água, ela provocava uma onda à sua frente, e essa onda empurrava a bomba e ela saltava para o próximo ponto onde ela cairia. Não repetiria esse processo, né? A cada vez que ela saltasse, ela diminuía de altitude em relação à superfície da água e também diminuía a sua velocidade. Então existia certamente restrições quanto à altitude que essa bomba tinha que ser lançada, qual a distância da bomba em relação à parede da represa e ainda, evidentemente, a velocidade da aeronave em que essa bomba deveria ser lançada. Então, para garantir que a bomba atingisse o alvo, era necessário que o Lancaster voasse a 18 metros de altitude sobre a superfície da água, a uma velocidade de 390 km por hora e em voo nivelado. Agora, esses requisitos de lançamento, eles não tinham como ser atendidos pela tecnologia disponível de instrumentação a bordo das aeronaves na época. Então, o barômetro é incapaz de prover a altitude correta de 18 metros. Então, qual foi a solução adotada? Engenheiros lá no Royal Aircraft Establishment, que é uma unidade de pesquisas, né, que existe até hoje com outro nome, Royal Aerospace Establishment, eles desenvolveram uma técnica baseada em trigonometria. A primeira técnica utilizando trigonometria que foi empregada nesse ataque. A solução foram 2 holofotes, um deles afixados no nariz e outro logo atrás da baia de bombas. Eles eram apontados em um certo ângulo, de tal maneira que quando os 2 fachos de luz encontrassem a superfície d'água, no instante que esses 2 fachos estivessem tocando um ao outro, a aeronave estaria justamente a 18 metros de altitude. Como é que isso era determinado? Bem, na cabine do Lancaster existem 2 bolhas laterais, na cabine de pilotagem, e um dos tripulantes, então, se posicionava numa dessas bolhas e ia cantando para o piloto, dizendo, né, se estava acima ou abaixo, né, e quando encontrava a altitude adequada, dizia para ele manter aquela atitude da aeronave. É evidente que não há filmagem do ataque real, mas essa pintura aqui mostra exatamente essa situação, né? Vê-se ali o Lancaster AJP na corrida para o ataque, a represa. Vê-se perfeitamente que os 2 fachos de luz estão encostando no outro, né? Então está na altitude correta. E em segundo plano tem um outro Lancaster lá, pode-se perceber que ele está a altitude mais baixa, né? Porque os feixes de luz estão cruzando, né? E esse está voando em companhia do AJP justamente para poder atrair o fogo de artilharia antiaérea alemã durante o ataque. Então, além da necessidade da aeronave estar a uma certa velocidade, né, 390 km por hora, e a altitude de 18 metros, era necessário que ela fosse lançada a uma certa distância do muro da represa, que é uma distância que dependia de cada uma dessas represas. Então, a mira disponível no Lancaster é uma mira para lançamento de bombas de forma vertical, tradicional, né, e certamente inútil nesse tipo de ataque. Então, novamente, aqui os engenheiros lá do Royal Aircraft Establishment desenvolveram uma mira utilizando conceitos de trigonometria, novamente, baseados em fotografias das represas. Eles perceberam que essas fotografias indicavam que as represas tinham 2 torres posicionadas nas extremidades do muro da barragem. Então eles pensaram numa estrutura de mira na forma de um Y, né, em que nos 2 braços em V do Y foram posicionados 2 pinos verticais e na outra perna do Y tinha um orifício, através do qual o bombardeador, segurando essa mira, olharia em direção à barragem. No instante que as 2 torres estivessem centralizadas nos pinos, a aeronave estaria na distância adequada. O ângulo de abertura das pernas do V do Y, esse ângulo dependia, evidentemente, do comprimento de cada
barragem. Evidentemente que o ataque não foi filmado, mas a gente pode ter uma ideia de como era o emprego dessa mira, valendo-se do que foi recriado no famoso filme The Busters. E aqui nós temos na foto à esquerda, que foi tirada do filme, o bombardeador empregando a mira e olhando através do orifício, né? E com o dedo, o polegar esquerdo ali, pronto para acionar a liberação da bomba. E na foto à direita nós temos ali a visão que ele tinha da represa. Pode-se perceber do lado direito da foto ali uma das torres nas extremidades do muro da barragem. Então, se os três parâmetros de lançamento, altitude, velocidade e distância, estivessem razoavelmente próximos dos parâmetros exigidos, né, ela seria lançada adequadamente, quicaria sobre as redes de antitorpedo estendidas na frente do muro da barragem. Existiam duas redes, né, indicadas por aquelas linhas verticais próximos ali ao muro da barragem no diagrama. E aí, essa bomba, ao atingir a parede do muro da barragem, ela rolaria até uma profundidade de 9 metros, onde uma espoleta acionada por pressão hidrostática acionaria o explosivo. Idealmente, isso causaria o rompimento da barragem, ou pelo menos uma ou duas explosões seguidas acabaria por rompê-la. Devido à baixa altitude que o Lancaster voava no ataque, ele não podia fazer manobras evasivas e, portanto, seria certamente exposto à artilharia antiaérea alemã após lançar a bomba. De outra sorte, se ele lançasse a bomba muito tarde, o que acabaria acontecendo é que a bomba acabaria por saltar por cima do muro da barragem e explodiria no leito seco. Possivelmente até mesmo a explosão causaria danos à aeronave quando ela passasse sobre o muro, já após ter feito o ataque. Vou falar um pouco então agora dos Lancaster que foram utilizados na missão, de maneira a permitir que a bomba pudesse ser lançada adequadamente, de maneira que ela estivesse girando em torno do seu eixo longitudinal a uma certa velocidade de rotação. Foi necessário fazer algumas modificações estruturais na aeronave. As principais modificações estruturais foram basicamente a retirada das portas da baía de bombas e instalação de algumas carenagens para manter o perfil aerodinâmico da melhor forma possível, né? A instalação dos braços de lançamento da bomba e ainda, para diminuir o peso da decolagem, a torreta de metralhadoras dorsal também foi removida. Foram convertidas 23 aeronaves para a missão e 19 delas foram empregadas. Nessa foto a gente pode perceber a instalação da bomba Piquip no Lancaster ED-932 AJG, que foi a aeronave utilizada pelo comandante do esquadrão durante o ataque. Pode-se perceber os braços em V sustentando a bomba, a correia ligada ao motor e a bomba para permitir que ela girasse antes do lançamento, né? E também dá para perceber as carenagens instaladas na frente e atrás da baía de bombas. Falando um pouco das represas, né, aqui nós temos uma foto de uma das represas atacadas, a represa Maine, e pode-se perceber ali as duas torres situadas no meio do vão ali do muro da barragem da represa. Foram selecionadas 6 represas para serem atacadas. 3 delas constituíam os alvos primários, a represa Maine, a Eder e a Sorp, e como alvos secundários as represas Ennepe, Dimmel e Lister. Essas represas tinham características diferentes, né? Por exemplo, a represa Maine era a que tinha maior comprimento no vão da barragem, porém era a que tinha menor altura relativa ao solo. Algumas eram feitas de pedra, outras simplesmente barragens de terra, outra a Ennepe era de alvenaria. Né? Tudo isso tinham características, né, que elas responderiam melhor ou pior ao ataque. Como foi dito, então, o Esquadrão 617 foi criado especialmente para fazer esse ataque. E ele era um esquadrão muito diferente dos demais na RAF. Né? Primeiro, que as suas tripulações foram escolhidas
dentre pessoal que já estavam encerrando seu segundo ou terceiro turno de operações, que na época era de 35 missões. Então, certamente eram tripulações bastante experientes. Por outro lado, sequer se previa que esse esquadrão continuasse a existir depois desse ataque, que era considerado por muitos um ataque suicida. Para comandá-lo foi escolhido o Wing Commander Guy Penrose Gibson, piloto altamente experiente, 3 turnos de operações, e foi uma escolha certamente fundamental para o sucesso da missão. Infelizmente ele veio a falecer ainda durante a guerra, em 1944, quando ele depois estava pilotando um bombardeiro Mosquito durante uma missão Pathfinder. Então, para realizar o ataque, as tripulações evidentemente fizeram treinamentos, utilizando inclusive alguns reservatórios na própria Grã-Bretanha, que tinham configurações semelhantes às das represas que seriam atacadas. O ataque foi denominado de Operação Castigo, ou Chastise em inglês, e deveria ocorrer até fins de maio de 1943, quando as represas estariam com o seu volume máximo de água. A ideia inicial do Barnes-Wallis era que o ataque fosse feito durante o dia, porém o Gibson certamente foi contrário a isso, né? Mas optaram por fazer um ataque numa noite de lua cheia. Foi combinado que nesse dia, nessa noite, não haveria ataques do comando de bombardeiros, de tal maneira que não houvesse qualquer confusão em rota. Por outro lado, como seria o único ataque da noite, certamente os bombardeiros estariam expostos a uma reação muito maior das defesas aéreas alemãs. O treinamento foi bastante exaustivo, realizado em um curto espaço de tempo, pouco mais de um mês, de tal maneira a fazer com que as tripulações realmente tivessem experiência em fazer ataques noturnos a baixa altura. Era de 30 metros durante o voo e de 18 metros durante as corridas do ataque. Nesse diagrama pode-se ver as rotas que foram utilizadas durante o ataque. As 18 aeronaves empregadas foram divididas em 3 levas. A primeira, cujo alvo principal era a represa Maine, constava de 9 aeronaves, as outras 2, cada uma com 5. Nos discos em amarelo estão as letras indicativas de cada aeronave nos pontos onde elas foram perdidas, seja por acidente ou como resultado de danos causados pela artilharia antiaérea alemã. Então, para romper a represa Maine foram feitas 5 tentativas. O comandante Gibson fez a primeira corrida, mas a bomba acabou por não atingir a represa. O segundo a atacar foi o capitão Hopgood, mas o Lancaster dele foi abatido pela artilharia antiaérea e a bomba acabou sendo lançada, mas passou por cima da represa e explodiu do outro lado. Também o capitão Martin, ao lançar a bomba, acabou mesmo não atingindo a represa. Finalmente, os 2 últimos ataques feitos pelo esquadrão líder Young e pelo capitão Maltby, eles conseguiram fazer com que as bombas atingissem a represa. A primeira danificou-a e a segunda finalmente conseguiu fazer com que ela fosse rompida. Uma vez que a Maine foi destruída, o comandante Gibson levou as demais aeronaves para fazer o ataque a Eder. Foram feitas 3 tentativas lá, e na terceira, feita pelo Pilot Officer Knight, a represa foi rompida. A represa Sorpe foi atacada por 2 pilotos, inclusive canadenses, McCarthy e o Brown, mas ela acabou não sendo rompida. E interessante, foi feito um ataque por engano pelo Flight Sergeant Townsend, a represa Bever, que não constava dos alvos escolhidos para serem atacados, mas de qualquer maneira ela não foi rompida. Bem, um ataque desse tipo, utilizando uma bomba que nunca tinha sido empregada antes, e com toda a complexidade de lançamento mesmo, será que teve sucesso? Bem, 2 das represas foram destruídas e uma foi danificada. As inundações acabaram por provocar a morte de 1.341 pessoas, incluindo, dentre elas, vários prisioneiros de guerra e operários conscritos que estavam em campos de trabalho nas proximidades. Foram destruídas 12 fábricas, 25 pontes e 2 usinas hidrelétricas, e ainda danificadas 92 fábricas, 8 pontes e 7 usinas hidrelétricas. Além disso, milhares de quilômetros quadrados de área agricultural foram levados pelas águas e toda aquela região ali só passou a ser
produtiva novamente lá na década de 1950. Houve, evidentemente, uma quantidade desconhecida de animais criados para abate que foram perdidos, então certamente isso afetou o esforço de guerra alemão, né? Além disso, para poder reparar as represas, 20 mil trabalhadores foram retirados dos postos de trabalho na muralha do Atlântico. E do lado britânico, 8 bombardeiros Lancaster foram perdidos, uma taxa de 44%, extremamente alta para um ataque, né? E 53 tripulantes perderam a vida e 3 deles foram aprisionados. Nessa foto a gente pode perceber a extensão da inundação causada pelo rompimento da barreira Maine. E temos também aqui algumas fotos mostrando outros efeitos da inundação, né? Algumas, tanto da Maine como da Eder, né? Destruição causada pela avalanche de água, né? Inundação numa das cidades. Então, foi um sucesso o ataque? A gente pode dizer que sim e que não, né? Certamente ele contribuiu muito para levantar a moral da população britânica. O ataque interrompeu a produção industrial alemã no Ruhr, né? Tendo necessitado de deslocamento de mão de obra de outros lugares para recuperar os estragos. Houve perda na produção de alimentos. Porém, em apenas 2 meses após o ataque, a indústria alemã já havia se recuperado do mesmo e a produção já havia voltado ao seu nível anterior. Bem, o ataque às represas ele teve uma repercussão muito grande entre os aliados, né? E principalmente a população britânica, né? Era uma época já em que a maré da guerra estava realmente se mudando em favor dos aliados, né? E no dia 27 de maio de 1943, o rei Jorge VI e a sua esposa, a Rainha Elizabeth, visitaram o esquadrão 617, foi apresentado à tripulação pelo comandante. Nessa foto pode-se perceber o rei Jorge VI sendo apresentado ao capitão Monroe, né? E um fato interessante é que, pela primeira vez na história da Royal Air Force, foi concedido um emblema de esquadrão logo após a sua criação. Isso em geral não acontece, né? A tradição da RAF é que os símbolos de esquadrão são conferidos apenas após alguns anos de operação. Esse emblema ele foi escolhido dentre 2 propostas e ele mostra ali no centro dele uma represa rompida, né, com a água escorrendo pela barragem, né, e 3 raios simbolizando o ataque às mesmas, né. Disse, né, que esse foi um dos emblemas escolhidos porque o moto Après moi le déluge, depois de mim a tempestade, era uma expressão utilizada por um dos reis da França. E claro, tinha uma conexão aí real, então era palatável aos olhares da realeza. Então, com isso eu quero encerrar a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E quero também agradecer ao comandante Farinazzo pelo convite para participar do canal Arte da Guerra. Muito obrigado.